Boa tarde, boa noite, bom dia. É, a gente vai falar sobre os LLMs como tutores, o tema do nosso artigo. Desenho e avaliação de um agente de apoio para a introdução à computação. E o nosso grupo é formado pelo Valdeci, por mim, Maria Eduarda, e pelo Gerlafo. E aí a gente começa introduzindo o nosso tema com o problema da dívida cognitiva. Então, no nosso cenário atual, o uso restrito de assistentes de IA, como ChatGPT, Gemini, a Meta, está gerando meio que uma dívida cognitiva nos estudantes, reduzindo o esforço mental e a conectividade neural necessária para aprendizado profundo. E com a consequência disso, que os estudantes eles estão retendo cada vez menos memória e perdendo o senso da propriedade sobre o que eles produzem. Na programação, isso eliminou o exercício essencial de lógica e depuração. Sumiu de novo. Eu vou abrir aqui no meu celular. Pera. Tá, voltou. Tá. Para introduzir aqui a nossa proposta do nosso artigo, então, a nossa proposta seria entregar um tutor de Introcom que ele não seria sobre entregar a resposta em si, seria uma abordagem em que o estudante ele pergunta do tutor e aí o tutor ele não entrega uma resposta direta, ele entrega um caminho um caminho para o estudante em passos curtos, né? Ele tentar achar a resposta para o problema dele só sendo auxiliado. Aí, quais foram as nossas metodologias? Para garantir a consistência e evitar alucinações pedagógicas, alucinações, entre aspas, o agente ele não opera solto, ele é sustentado por três artefatos técnicos. Prompt mestre, que ele define a persona e impõe os limites de conteúdo, só com Python básico. O guia de pistas por tópico, que é um banco de dados interno, com exemplos de erros intencionais, testes mínimos. E o caderno de exemplos dialogados, são roteiros padronizados, que padronizam o tom de voz e a estrutura da conversa da IA. Bom, meu nome é Valdeci e eu vou explicar agora, nessa parte da metodologia, sobre como é a nossa engenharia de interação, que foi construída para o tutor saber como lidar melhor com os estudantes e como proporcionar para eles algum resquício de aprendizado. Então, a nossa engenharia de interação ela é dividida em 5 níveis, que é do N0 ao N4. O N0 nada mais é do que o diagnóstico. É nesse ponto onde a primeira interação do estudante com o tutor vai indicar para o tutor qual é a principal dificuldade que o estudante está sofrendo para solucionar determinado problema. Então, quando a gente pensa no problema computacional, os estudantes eles têm dificuldades em determinados tópicos. Então, a primeira interação que ele tem com o tutor vai mostrar para ele, olha, o estudante ele tem dificuldade em X, Y e Z. Então, essa é a primeira etapa que o tutor ele analisa e levanta os dados que o estudante envia para ele para saber qual é a dificuldade que ele tem. Isso pode partir de uma pergunta ou de algum texto que o estudante mande. E se não ficar claro nesse primeiro diagnóstico, o tutor ele levanta uma nova pergunta para poder capturar esse diagnóstico e saber mais ou menos onde ele pode se guiar. A segunda parte é a pista leve, porque quando ele já obtém o diagnóstico, ele dá uma pista mais ou menos do problema que o estudante quer solucionar para entender qual é os níveis de dificuldade que ele tem nesse conteúdo. Ele precisa entender um problema de lógica, ele precisa entender um conteúdo mais específico. Então é a partir dessa pista leve que ele continua coletando dados enquanto conversa com o estudante. A partir desse momento, a gente vai para o N2, que no caso é a pista guiada. Quando ele observa que o estudante tem determinada dificuldade em um elemento de um problema, ele tenta dar mais foco nesse problema através de uma pista mais específica. Então,
supondo que a gente fosse tratar um problema da soma de dois números, por exemplo, ele explica para o estudante os princípios, o que ele precisa, os operadores, se ele entende o que é um operador, se ele sabe como armazenar nas variáveis. Então, a pista guiada serve para dar mais ênfase nessa dificuldade que o estudante tem. Aí nisso vem o terceiro tópico, né, o quarto no caso, que é o N3, que é o exemplo com o erro. Quando ele já localizou a dificuldade que o estudante tem e já entrou numa pista guiada, e ele entende que o estudante ele se localizou e sabe como funciona o problema, ele apresenta um exemplo com erro, que é para o quê? Tentar verificar se realmente o estudante entendeu o que foi passado para ele ou não. Então ele lança um exemplo que o estudante tem a possibilidade de corrigir e que é o mesmo exemplo semelhante ao N2. Então, quando o estudante observa esse exemplo e percebe, opa, eu entendi que no N2 não é assim que se resolve, é assim. Então, o tutor pega essa informação, armazena e entende. Ok, o estudante entendeu. Se ele não entende, o processo fica se repetindo até que esse exemplo com erro seja corrigido de forma eficaz pelo estudante. E por último, que é a revisão, né? É nessa parte que o tutor conclui ou não se houve um êxito ao proporcionar um aprendizado de determinado problema computacional. E é aqui que ele entende se esse ciclo vai se reiniciar novamente, trazendo talvez um novo diagnóstico de um novo outro problema que o estudante possa ter, ou se a questão, o problema computacional que o estudante quer resolver foi fechada com êxito. Pode passar. Tá. E a gente dá um destaque maior para o N3, por quê? Porque o erro intencional, né, apresentar para o estudante um erro intencional da forma que o tutor faz é uma forma de verificar se houve de fato um aprendizado por parte do estudante. Por quê? Se o estudante não consegue detectar esse erro de uma coisa que provavelmente ele aprendeu quando estava no N2, então significa que ele não aprendeu de fato. Então o estudante o tutor ele reinicia o ciclo para tentar fazer com que o estudante observe esses erros presentes nos problemas, e quando ele consegue observar isso com êxito, é que a gente pode comprovar que houve ou não um resquício de aprendizado no problema que ele estava querendo tratar. Pode passar. Então, nessa parte que a gente entrou na parte de validação e ajuste, né? Porque esses testes foram realizados através de uma validação interna, não foram realizados com estudantes, foram feitas simulações de conversas trazendo problemas que são canônicos de introdução à computação, ou seja, problemas que são bastante comuns e que são vistos por vários estudantes. Então, fazendo simulações das conversas, foi que a gente obteve essas informações, e a cada falha que ela detectava, ela gerava uma correção, que a gente inseria uma regra, um bloqueio e exigências que o tutor poderia ter para tratar determinados problemas. Por isso que os materiais gerados, como o caderno de exemplos trabalhados, serviu para que ele pudesse se guiar e ter uma ideia do que fazer quando determinada ação fosse realizada pelo estudante. Por quê? Quando o tutor ele não tem uma ideia de onde se basear, ele inventa. Então ele tira de algum lugar uma coisa que ele acha que pode solucionar o problema temporariamente. Mas quando a gente fala para ele, não, você não deve fazer isso. Utilize isso aqui como exemplo e elabore talvez novas novos princípios baseados nesses exemplos aqui, mas não tire de qualquer lugar. Isso faz com que o tutor tenha maior eficiência e consiga corrigir melhor os seus próprios erros. Pode passar. Olá, boa tarde, bom dia, professor. Eu me chamo Gerson Júnior. Vou falar sobre o que a gente trouxe como resultados consolidados desse trabalho que eu produzi nas disciplinas de metodologia científica para a computação, né? Então, a validação em 8 cenários, né, como o Val explicou, foi feita de forma induzida, né, para que a gente pudesse ter o escopo idealizado, né, do tutor, e a partir disso confirmou a eficácia do modelo a partir do que seriam essas induções, essas práticas induziram a construção do tutor e que demonstrou a capacidade de manter esse escopo em Python básico, né? Reduzindo as ambiguidades das instruções e principalmente garantindo a autoria daquele código final e mesmo aqueles que fossem editados pelos estudantes, né? E seria o foco principal do trabalho. E a garantia da aprendizagem completa
e também a construção do raciocínio, né? Então foi esse. E como conclusão, no escopo geral, nós temos que o produto dessa pesquisa ele não é apenas um chatbot, mas ele também é um modelo reutilizável com a documentação de apoio, né? Há toda uma metodologia, assim como também tem toda a estrutura, né? Que foi adotada dentro desse escopo pedagógico, pois também caracteriza-se como uma intervenção. E como trabalhos futuros, nós pretendemos validar o impacto real dessa aprendizagem em sala, garantindo que esses dados sejam respectivos aos alunos que fizerem os testes e expandir esses cenários mais complexos, onde exigem um pouco mais de lógica e talvez modelos onde até mesmo os scripts sejam mais avançados para que os estudantes tenham, né, que realmente trabalhar e identificar erros dentro dos códigos em Python, e seria muito interessante. Então, trazemos aqui esse ponto como trabalhos futuros. Gostaria de agradecer em nome dos meus colegas e finalizamos assim a apresentação do nosso projeto final da disciplina de Metodologia Científica para a Computação, com orientação do professor Oswaldo Tavares Viana. Obrigado. Boa.